De número 11. Quando o pastor vem de fora, geralmente o tecladista fica tocando ali. Profeta de casa tá. As crianças vai ter? Oxe, até que idade, tia Cláudia? Até 12. Então, tia Cláudia informa que as crianças até 12 anos, todas as crianças até 12 anos, vão participar do culto. Deus abençoe nossas crianças em nome de Jesus. Pelo visto, a cantada que eu dei não funcionou, porque o tecladista ainda não veio. Salmo capítulo 11, Salmo de número 11, perdão. Aleluia. Deus é bom. Vamos ler aqui no telão? Vamos ler ele todo. Logo após nós vamos orar. No Senhor, vamos fazer mais bonito então. Pastor lê o início, versículo 1, pastor lê, versículo 2, os irmãos leem. E assim a gente termina o salmo, ok? No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma? Fuja como um pássaro para o seu monte. Verso 2. Verso 3. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém? Glória a Deus. Se os pastores de fora não tivessem, eu não pediria, mas como eles têm. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos nesse instante? Aleluia, Deus é bom demais. Senhor Jesus, te adoramos, porque tu estás aqui, tu és maravilhoso. Pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez, a prova maior do amor do Pai ali exposta naquela cruz, de uma forma tão contraditória aos olhos dos homens, como alguém pode demonstrar um amor dessa maneira? Mas o Senhor provou o seu amor para conosco, em que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E nesse momento, Senhor, eu quero agradecer pelo privilégio que agora teremos de ouvir a Tua palavra. Acabamos de ler. Eu peço que nesse instante o Teu Espírito nos envolva. Que haja uma atmosfera de temor aqui nesse lugar. Um temor santo diante da Tua palavra, Senhor. Reconhecemos que ela é a Tua palavra, a palavra da verdade. Fala conosco nessa noite. Apesar das nossas limitações humanas, tanto que fala quanto os que ouvem, Senhor, precisam da sua ajuda. Ajuda-nos nessa noite a entender o coração, a vontade, a mente do Senhor, exposta nesse salmo que acabamos de ler. Assim oramos em nome de Jesus, que todo e qualquer mal, distração, inquietação, perturbação seja retirada, banida, repreendida do nosso meio, em nome de Jesus. E que somente Teu Espírito tenha a legalidade, a autoridade de falar-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler frisando o verso de número 3 com os irmãos, para deixar bem guardado. Para mim, é a parte desse salmo que chama mais atenção. Diante do que foi exposto,
há uma pergunta sendo feita para o salmista, e eu creio que é uma pergunta que está sendo feita para nós, igreja. Nós vamos ler agora esse versículo 3, a pergunta que é feita, e depois nós vamos substituir o justo pela a igreja. E assim diz a palavra: ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se substituirmos agora o justo pela igreja, eu queria que você me acompanhasse na leitura e fizesse essa mesma pergunta para você. Ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer a igreja? Diante dessa pergunta, o tema dessa mensagem é a resposta da igreja num tempo de caos. Há uma pergunta sendo feita para os justos. E hoje nós entendemos que por Jesus Cristo nós fomos tornados justos. Então, se nós pudermos entender isso, essa pergunta cabe nos responder. Se os fundamentos não existirem mais, se eles forem destruídos, o que a igreja poderá fazer? A gente não sabe, irmãos, e muito menos os estudiosos conseguem definir em qual tempo, em qual contexto Davi se encontrava quando escreveu esse salmo. Era um momento de perseguição. Você vê aí que ele menciona a existência de arcos sendo já retesados para atingi-lo. Então, Davi estava vivendo um momento de perseguição. A indefinição, então, era se dava no tempo em que Saul perseguia, o rei que havia sido rejeitado, Saul, rejeitado não apenas pela nação, mas em primeiro lugar rejeitado por Deus. Deus chega a dizer: rejeitei a Saul. E então, tomado de inveja, aquele homem começa a perseguir Davi. Em todo o tempo tentando acabar com a vida dele, perseguindo nos buracos, nas covas, nos vales, nos desertos, ao encalço de Davi, querendo-lhe a vida. O que Davi havia feito com ele? Absolutamente nada. Aliás, Davi foi uma resposta para Saul e para o reino em tempo difícil. Em tempo em que os filisteus humilhavam a nação, em tempo em que o Golias se levanta e diz assim: não tem um homem sequer, um homem que venha lutar contra mim. E não tinha. Um bando de frouxos, um exército de homens medrosos, ninguém se apresenta. Nem os melhores de Saul. Precisou um furtivo que foi levar comida para os irmãos, aparecer naquele campo e dizer: quem é esse que afronta os exércitos do Deus vivo? E ali, tomado de uma indignação santa, Davi diz: eu vou lutar contra esse filisteu. Saul disse assim: rapaz, não faz isso não. Você é um rapaz, um menino, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Esse homem foi criado lutando. Você não sabe lutar, mas eu vou. Esse circunciso não pode fazer isso contra nós. E aí Saul pega aquela sua armadura pesada, coloca sobre Davi, ele todo desajeitado, não consegue se mobilizar com aquela estrutura. Ele diz: pode tirar, eu vou usar o que eu tenho costume. Pegou uma funda, foi lá, e em nome do Senhor dos Exércitos, ele venceu aquele gigante de quase 3 metros de altura. Pôs ele ao chão, pegou a espada que ele portava e arrancou a cabeça dele. Irmãos, o que Davi fez contra Saul? Absolutamente nada. Por isso que ele diz que querem ferir o justo. Eles não estão procurando ímpios, eles estão procurando justos. Gente que não tem injustiça, pecado para pagar. Então não se sabe se era com Saul ou se era com Absalão, o que era mais difícil ainda, porque se tratava do filho de Davi, que perseguia, que queria também o seu lugar,
que, tomado de usurpação, de rebeldia, disse assim: eu vou reinar no lugar do meu pai, e se necessário for, vou matá-lo. Ele estava disposto a matar o seu próprio pai para ocupar o trono que não era dele, um rei que Deus não havia escolhido, era o Absalão. E conquistou a confiança, a simpatia, angariou o coração do povo de Israel, de muitos dos oficiais de Davi, a ponto de Davi sair fugido do seu próprio palácio, como um cão foge de alguém que lhe ameaça. Davi foge às ocultas, com um pano sobre a cabeça, humilhado. Então não se sabe qual destes era o que estava aqui no momento em que Davi escreve esse salmo. Mas ele percebia que tanto a sua vida corria perigo, quanto a nação corria perigo. A nação corria perigo de estar nas mãos de alguém que estava solapando, batendo contra os fundamentos daquela nação. Fundamentos de paz, fundamentos de justiça, fundamentos de sabedoria, de equidade. E ele diz assim: está sendo destruído. O que que o justo pode fazer diante de uma situação? A quem eu vou recorrer? Hoje nós temos as instâncias. Se alguém tem algum problema e se sente lesado, ele pode recorrer às cortes, aos tribunais. Ele pode recorrer à primeira instância, e se aquilo não lhe satisfizer, ele pode ir à segunda instância, ele pode apelar. E se ainda assim ele não se sentir justiçado, ele pode recorrer a um órgão maior. Embora nós vemos tantas coisas acontecendo nos nossos dias, que nos deixam tão desacreditados quanto a isso, mas eu quero mostrar para você que Davi nem isso tinha. A quem ele iria recorrer? Ao Saul? Ao rei? Ô rei, então é o senhor que está querendo me matar, faz justiça. A Absalão, que por algum breve tempo tentou ficar sob o lugar que não era dele, a quem ele recorreria? Não tinha ninguém para ele apelar, a não ser para Deus. Queridos, e é exatamente isso que Deus está nos mostrando hoje, nessa noite. Que a igreja vive momentos em que fundamentos estão sendo não apenas atacados, mas também destruídos. E a quem nós vamos recorrer nesse momento? O Salmo começa dizendo: no Senhor eu me refugio. Eu vou procurar a minha justiça, eu vou procurar a minha força, eu vou procurar um renovo diante dessa situação naquele que realmente pode julgar com justiça, naquele que não falha, naquele que não toma o culpado por inocente e nem inocenta o culpado, naquele que é reto no seu falar, reto no seu julgar. No Senhor eu me refugio. A igreja vive esse tempo, queridos. A igreja vive tempo em que os fundamentos estão sendo destruídos. Só um louco destruiria os fundamentos da sua casa. Porque fundamento fala de algo que traz sustentação. Algo que se firma sobre o fundamento. Então, onde não há fundamento, não há edificação. Se a sua casa não tem um fundamento, não tem como levantar paredes. É aquilo que sustenta, é aquilo sobre o que algo está firmado. Tirar aquilo é condenar a construção. Tem um bairro lá em Maceió, que a pastora Wanda sabe disso, por um órgão lá, de extração mineral, extração de salgema, o bairro inteiro foi condenado. É um bairro fantasma. Irmãos, era um bairro classe média alta. Casas lindas, eu passava por lá, era um bairro assim muito bonito, na parte alta de Maceió. E hoje, irmãos, não tem um morador sequer, porque foi se extraindo ali os fundamentos daquele ambiente, daquele lugar.
buracos começaram a aparecer, crateras começaram a aparecer, instabilidade nas estruturas dos prédios, das casas, e foi ordenado que todos saíssem das suas casas. O órgão lá estaria indenizando, mas ainda não foi feito isso. Muita gente está dependendo de aluguel social. É um bairro que passa, não tem ninguém mais, porque os fundamentos foram comprometidos. Então, onde não tem fundamento, onde os fundamentos são destruídos, não tem como se firmar nada. Onde os fundamentos são destruídos, não tem como o indivíduo estar. Imagine você não ter em que se firmar como indivíduo. Você não tem a sua dignidade humana respeitada como um fundamento social. Infelizmente, hoje vemos essa falta de valor pela pessoa humana. Mata-se alguém por centavos, por um celular. Uma pessoa pode ser morta por um olhar trocado. Alguém pode se levantar e matar uma pessoa. Mas ainda assim nós entendemos que é contra o fundamento da nossa sociedade. Aquela pessoa vai ser julgada, deverá ser presa, deverá pagar pelo seu erro. Mas e onde não existe isso? Então o indivíduo não tem como se firmar, a sociedade não tem como se firmar. Imagine uma sociedade em que não haja direito, em que não haja verdade, em que nada é julgado, não existe padrão de certo e errado. Esse tipo de sociedade não existe. Tem pessoas que atacam a igreja dizendo: olha lá, moralista. Só quer ser a dona da verdade. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja, ela não é a verdade, mas Hebreus diz que a igreja é a coluna e o esteio da verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus, e a igreja sustenta isso na sua pregação e na sua prática. Quando você pratica uma ordem, um mandamento bíblico, você está sustentando aquela verdade que você crê. Quando você preza pela verdade, em falar a verdade, em não mentir, você está sustentando as bases em que a nossa fé está firmada. E a sociedade muitas vezes vai contra isso e diz: não precisa ter esse tipo de discurso. E não chamam de um tanto de coisas intolerantes. Agora, viva numa sociedade sem fundamentos. Tente se manter numa sociedade em que não há distinção de bem e de mal, de certo e de errado. Viva numa sociedade sem valores. Ninguém se sustenta num ambiente assim. Ninguém se mantém em nenhuma sociedade. A família, irmãos, sempre foi considerada a célula principal, a célula mãe da sociedade. E de fato é. Imagine, irmãos, que a nossa casa, a sua casa, a nossa família é uma micro-sociedade, onde os padrões da macro serão vividas ali na micro. Então vai ter respeito lá dentro, vai ter que ter verdade lá dentro. Imagina um casamento que não se baseia no fundamento da fidelidade. Como estão propagando hoje, que isso tem que ser, o amor tem que ser livre. Hoje já não se fala mais de casal, mas de trisal. E tantos outros arranjos sociais que colocam sobre a família. Irmãos, padrões que estão sendo tirados. Se a gente não entende que a nossa família, ela está sendo muitas vezes alvo dessa destruição, e a gente começa a receber esse tipo de influência, e se deixa contaminar por esse tipo de argumento, e diz assim: não, agora esse é o pensamento da nossa época. A igreja não pode ter mais esse tipo de discurso atrasado, esse tipo de discurso de respeito, de honra. Não, seu filho é livre. Essa questão relacional, pai e filho, não pode ser levada a ferro e a fogo.
E aí começa a se tirar bases, fundamentos. E onde não tem fundamento, não tem edificação. Você se submeteria a viver num tipo de relacionamento conjugal sem a base da fidelidade? Eu não. Do respeito, da confiança, da honestidade, da verdade. Você não poder confiar naquela pessoa que você escolheu para passar o resto da sua vida? Não tem como, irmão. Não tem como, irmã. Não tem como o respeito ser tirado, a honra ser tirada. Filhos precisam honrar os seus pais. Pais precisam amar e não irritar seus filhos. Não abusar da autoridade que lhes fora confiada, mas usá-la com coerência, com sabedoria e com santidade. Imagine um ambiente assim, queridos. E é isso que a influência da nossa época tenta colocar dentro da nossa casa. Irmãos, os fundamentos estão sendo destruídos. Quando nós aplaudimos de pé situações erradas. E dizemos, não, assim é que acontece hoje. É normal. Então você pode casar e descasar bilhares de vezes e não está nem aí para isso mais. Não pode. Onde padrões como que a gente tanto ouvia hoje, se falar disso é motivo de chacota. Vão rir da sua cara. Se você é jovem falar para um amigo, uma amiga sua que você ainda é virgem, vão te chacotear tanto, vão zombar tanto de você. Está vendo como as coisas estão sendo trocadas, irmãos? Se você diz que defende uma verdade familiar, uma verdade bíblica, isso daí vai ser motivo de te colocarem fora do jogo, fora do grupo. Você está fora, está fora. Você não pensa mais como nós. Família tradicional, irmãos, que é isso? Isso não existe mais, não. Irmãos, em muitas escolas, tem aqui pedagogas, em muitas escolas já não tem mais comemoração de dia de pai e de dia de mãe, não. Não é isso, Bruno? Não tem mais, não. Não pode mais, porque o menino, ele pode ter duas mães e pode não ter um pai. Enfim, são situações em que tem que ser um banheiro para o menino e a menina, porque não tem essa coisa de que a ideologia de gênero tanto defende. O negócio está complicado, irmãos. E a gente está recebendo isso tranquilo. Tranquilo. Eu fui num lugar, numa exposição que teve ali no circuito da Praça da Liberdade, se eu não me engano, do Banco do Brasil. Era uma peça teatral infantil. E deu vontade de ir no banheiro e eu não sabia onde eu ia. Não tinha assim homem. Eu disse, se eu não sei onde é que eu vou me meter, eu não entro. Segurei até chegar em casa. Irmãos, e tantas coisas que a gente ouve, incentivo a aborto. Imagine isso, hoje parece que não está mais causando aquela arrepio na gente, entra com naturalidade. Pessoas que querem, eu não estou, irmãos, falando de política aqui, não estou, você vota quem você quiser, você é livre para isso. Inclusive para colher as consequências, somos livres para isso. A gente que vai me representar e que defende aborto, você tiraria um filho seu? É isso que o Evangelho defende, irmãos. Onde está o princípio da vida? Meu corpo, minhas regras. Um escambau para isso. Se o seu corpo são suas regras, não tenha filho. E se o tiver e não quiser, doe. Mas matar, isso é tirar fundamento, gente. E a gente está recebendo isso, e achando que é normal.
Se os fundamentos forem destruídos, o que vai poder fazer o justo? O que vai ser dos meus netos, irmãos? Dos seus netos? Daqui a alguns anos, que sociedade será a deles? Que escola será a deles? Mas sabe o que mais me preocupa? É que igreja será a igreja deles. Uma igreja que não fala mais nisso. Não pode tocar nesse assunto, pastor. Isso é intolerante. Intolerante. Intolerância, irmão. E há um discurso dentro de algumas igrejas que ele é camuflado, é veneno na panela, é morte na panela. É um discurso aparentemente lindo. Deus não está se importando com o seu pecado. Ah, não. E por que Jesus morreu? Foi por causa da sua beleza? Foi porque você é bonitinho? Foi por causa do seu pecado, do meu pecado, irmão. Não. Hoje não tem mais. Tem sim, a gente precisa lutar contra o pecado, sim. Não, pastor, mas Jesus levou os pecados, sim, de toda a humanidade. Dos que já nasceram, dos que vão nascer, mas dos que se voltarem para Ele em arrependimento. Hoje não se fala mais em arrependimento. Hoje vem Jesus vai te fazer mais feliz. Não, antes de te fazer feliz, Ele quer você triste, chorando pelos seus pecados. Porque Ele não quer mais que você viva nele. Porque o que te deixa triste é Ele. O que te deixa ir para baixo é esse pecado. Irmãos, é o que afasta a gente da fonte da vida, é o pecado. Então não tem esse negócio, não, você vai conseguir superar. Você não consegue não, irmão, eu não consigo não. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, mas eu tenho que me arrepender. Eu tenho que chorar quando eu peco. Hoje as pessoas pegam, irmãos, eu fui muito religioso até os meus 15 anos, muito. Foi quando eu aceitei Jesus. Muito religioso, eu não faltava uma missa. Eu estou dizendo porque eu fui católico. E não tem problema de dar o meu testemunho. Não estou falando contra, eu estou dando a minha experiência. O errado era eu. Eu ia todo domingo ao lado do sacerdote, que por sinal eu gostava demais. E o nome dele era João. E eu ajoelhava do seu lado e confessava todos os meus pecados que eu havia cometido durante a semana, porque eu queria participar da Eucaristia. Eu era extremamente rigoroso nisso. Eu não brincava, irmãos. Eu não participava da Eucaristia sem antes passar ali no confessionário e confessar os meus pecados para o padre, não. Hoje tem gente que toma ceia como se estivesse comendo churros na praça. E eu ia lá e confessava os meus pecados. Só que eu não tinha o novo nascimento. E quando eu terminava de confessar, ele me dava o que eu precisava fazer, e eu fazia. E eu saía de lá e pensava, estou liberado para pecar mais uma semana. Era o meu pensamento. E no outro domingo lá estava eu, irmãos, eu poderia gravar e soltar, porque eram exatamente os mesmos. Eu pergunto, confissão sem arrependimento é alívio de consciência. Eu confessava para aliviar minha consciência e poder participar daquele momento da Eucaristia, mas arrependimento eu não tinha. Eu só vinha ter arrependimento no dia que, a contragosto, o meu pai me chamou para ir numa igreja. Eu disse, não, pai, porque eu já fui hoje. Inclusive, já confessei meus pecados. Ele disse, não, mas vamos comigo, meu filho. E eu sentei assim como você está sentado e ouvi uma palavra do Evangelho de Jesus Cristo, que me confrontava na minha vida, na minha maneira de ser, eu com 15 anos. No auge da perdição, na adolescência.
E meu coração ficou compungido naquele dia. E eu vi que eu precisava me arrepender. Irmãos, até então, pecar para mim era, algumas vezes, motivo de glória. Você acredita que eu falava dos meus pecados com um certo orgulho para os colegas? Das coisas erradas que eu fazia, eu me orgulhava delas, mas eu sabia no meu íntimo que estava errado, é tanto que eu confessava a elas. Mas aquilo era o meu deleite, mas no dia que Jesus abriu os meus olhos, no dia que Jesus tirou as escamas dos meus olhos, eu vi o quão miserável eu era, apesar de muito religioso, e que eu precisava me arrepender e me voltar para Ele. Irmãos, a partir daquele momento, o pecado agora era motivo de muita tristeza. Falar dele, nem pensar, era motivo de vergonha. Eu agora me envergonhava daquilo que antes eu me orgulhava. Mas eu quero dizer que só acontece isso quando a pessoa abre o coração para o Evangelho de Cristo. Que não é um evangelho que massageia o nosso ego, que não é um evangelho que vem para te fazer feliz, é um evangelho que vem para te fazer santo e parecido com Jesus. Tem muita gente que está na igreja feliz, que vai para o inferno triste. Porque o que Deus quer é a minha felicidade. Evangelho de açúcar, evangelho gelatinoso. Constrói sua casa numa gelatina. É na rocha, meu irmão. É na pedra angular. Tem que se arrepender. Deus é amor. É, irmão. Mas eu estou esperando a gente chegar nessa parte do Salmo, que a gente vai chegar nela. Mas eu quero dizer que os fundamentos estão sendo destruídos. Destruídos. E a gente precisa pensar quais fundamentos dentro da minha casa já não existem mais. Eu estou pensando, irmãos, não é no mundo, não. É na vida da gente. A minha preocupação e o peso que está na minha vida começa primeiramente a partir da minha casa. Em saber se lá os fundamentos ainda existem. E mantê-los lá, e preservá-los lá. É retrógrado, não importa. São fundamentos, sim. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram lá. Preste atenção, nem tudo que você aprendeu dos seus pais, que hoje você chama ele, jovem, adolescente, talvez, que está aqui, está muito atrasado. Nem tudo que eles te ensinaram você pode remover, não. Eu digo nem tudo porque algumas coisas, de fato, eu não trouxe para minha casa. Por exemplo, meu pai dizia que a gente não podia cantar na mesa. Quando a gente estivesse almoçando, não poderia cantarolar, não poderia nem louvar a Deus. Tinha que ser todo mundo em sacrossanto silêncio. E todo mundo ficava lá. Eu não levei isso para minha casa. Mas princípios como honra, respeito, verdade, nós tentamos preservar dentro da nossa casa. Está entendendo, irmão? Então a nossa pergunta é: quais fundamentos hoje estão assim abalados a ponto de não existirem mais na nossa casa? Deus é alguém que a nossa casa só lembra no domingo? Será que a Bíblia é um livro que a nossa casa só entende que deve ser lembrado no domingo? Oração, será que é algo que nós o praticamos? Os nossos filhos veem isso em nós? Ou será que não existe mais fundamento de oração na casa do crente? Parece que orar agora é errado. Irmãos, é tão louco isso. Porque tem crente que parece que bateu a cabeça no poste. Está doido. Porque você vai fazer uma coisa de crente, perto de um crente, ele acha ruim. Vamos orar. Já vai orar? Ô, irmão, eu sou crente.
Se você não lembra, talvez você seja também. Por que a gente acha estranho? Algum fundamento foi tirado e a gente não percebeu. Algum fundamento foi solapado, foi pisado e a gente se acostumou a viver sem ele. Quando alguém dentro da nossa casa ou do nosso convívio dá uma palavra de que aquilo que eu fiz está errado, só que antes dele falar, ele está embasado no que a Bíblia diz. Você não pode fazer isso. E eu fico dolorido por isso. Eu estou indo contra quem, irmãos? Eu estou me posicionando contra quem? Os fundamentos estão sendo destruídos e você? O que é que você vai fazer? O que poderá fazer o justo diante disso? O que é que a igreja é incentivada a fazer? Se você percebeu, a orientação que deram aqui para o salmista está aqui no verso de número 2, de número 1. Eles dizem assim: fuja como um pássaro para o seu monte. As pessoas diziam para o salmista: fuja, fuja, vá embora. Não se mete nisso não. Se esconda, se cale. Fica quieto, não se manifesta não. Irmãos, essa é a parte mais crucial do crente. É quando ele se manifesta. Sal dentro do saleiro não faz nada. Ser sal dentro da igreja, irmão, é glória. Agora seja sal fora. Quando você se manifesta, você vai pagar o custo daquilo, pode ter certeza. E é alto. É alto. Os nossos irmãos do passado, eles não ficaram debaixo da cama com a luzinha ligada, escondendo a luz. Eles disseram: não, nós vamos resplandecer. Isso custou a morte de muitos deles. Pastor Batista Luther King, você já estudou sobre ele. Famoso sermão, Eu Tenho um Sonho. Ele lutava contra os preconceitos da época, a segregação. Brancos que não queriam ficar junto de pretos. E ele disse: não, está errado. E por lutar por um fundamento de igualdade, ele foi assassinado. E você está disposto a quê? Fique quieto, fique calado, não se expresse jamais, não se manifeste nunca. Mantenha-se na neutralidade, nunca ninguém vai te perseguir. Ai, que glória! E deixe que os seus fundamentos desapareçam. Não traga seus filhos à consciência de Cristo. Faça isso. Não fale, não repreenda, não chame atenção quando necessário. Não faça isso. Vá abrindo mão das coisas e de repente você vai perceber que a sua casa caiu. Caiu. E não tem mais como levantar. Irmãos, se você e eu entendermos que a nossa posição hoje não é de fugir, não é de se esconder, pode ter certeza, diante dos homens, diante das pessoas, você vai ser mal visto, mal querido, você vai ser aquela pessoa que você está chegando no grupo, as pessoas simplesmente vão virar as costas para você e vai te deixar no vácuo. Quem já passou por isso? Levante a mão. Vai te deixar no vácuo. Chegou o santo, a santa, vão virar as costas para você, porque você se manifesta, porque você não concorda, porque você está vendo que os fundamentos estão indo embora. Mas antes de dar a resposta, a igreja precisa saber onde Deus está nisso. Pronto. Onde é que Deus está nisso? Ele está vendo os fundamentos da nossa sociedade sendo destruídos.
Sim, está vendo. Ele está vendo os fundamentos da casa de muitos daqueles que se dizem cristãos sendo arrancados, ele está. Onde Deus está nisso tudo? Onde Deus está nesse caos que o nosso país, a nossa sociedade vive? Onde Deus está nisso? Qual é a posição de Deus, irmãos? Verso 4 vai dizer que o Senhor está no seu santo templo. Primeira coisa que a gente entende é sobre o caráter santo de Deus. É outro assunto que muita igreja não pode mais falar, porque vai dar pouco glória, pouco aleluia, e vai dar muita gente de cara feia, porque esse assunto de santidade é um assunto que não está mais em voga. Eu fui pregar numa igreja uma vez, fui convidado para pregar no domingo à noite. Irmãos, presta atenção, eu não sigo muito um padrão assim, de que domingo você só tem que pregar palavra evangelística. Eu prego a palavra que Deus colocar no meu coração. É bíblica, então eu prego. E eu preguei nessa igreja uma mensagem que foi, talvez, não foi muito o que o pessoal, principalmente a liderança, estava querendo, não. E uma das líderes lá, filha do pastor principal, chegou para mim e fez: aqui a gente tem costume de pregar só palavra evangelística nos domingos. Eu digo: então você não me chama mais, porque eu já preguei. Não tem mais como eu voltar à minha palavra. Irmãos, e Deus foi bom naquela noite. Eu não preguei mensagem evangelística, mas Jesus salvou pessoas naquela noite. É a palavra de Deus, irmão. Mas tem lugares que você não pode. Tem lugares, tem igrejas que o pregador precisa enviar o sermão para ser analisado pela junta da liderança da igreja, para saber se pode ou não pode pregar. Porque dependendo do teor da pregação, guarda a pregação, não vai pregar essa mensagem não. Irmão, profeta continua sendo silenciado, calado. Não pode mais pregar a palavra de Deus em alguns lugares, não, porque dói. Vai dizer que a palavra assim causa conforto e alegria. E dizer que você e eu precisamos tomar posição na vida. Ou a gente, como diz o André Valadão, não é crente coisa nenhuma. Irmãos, é muito fácil vir aqui no domingo à noite, cantar umas musiquinhas para casa e viver como ímpio a semana toda. Cadê os fundamentos? Cadê os fundamentos? Deixar para lá é a parte mais cômoda. Vamos esquecer esse assunto. Passa batido, vamos deixar. É assim mesmo. Não é, irmão. Então Deus está no seu santo templo. Ele continua sendo um Deus santo. Diga comigo: Deus continua assentado no seu templo santo. É santo, irmão. Ei, é santo, é santidade. Tem que ter mesmo. Tem que buscar. A Bíblia diz que na vossa luta contra o pecado, nós não resistimos até o sangue. Alguém aqui, por resistir o pecado, já começou a sangrar? Alguma vez? Não. Então ainda não chegou naquele ponto. Irmãos, a gente tem que dizer não, a gente tem que se preservar. Ei, a virgindade, ei, a pureza, ei, a palavra santa, ei, esse negócio de crente falando palavrão. Irmãos, a gente tem que vigiar pensamentos. A palavra diz: seja o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios agradáveis à tua presença. Ei, as nossas conversas ainda agradam a Deus? Aquele programa que a gente assiste, a gente convidaria Jesus para assistir conosco? Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele é santo. Dói. Ah, pastor, dói essa palavra, pastor.
Irmão, me desculpe. Você tem duas opções. Ou você se amoda, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ou você diz assim, eu sou ímpio. Uma vez eu chamei uma pessoa, eu contava isso para alguém hoje, para o Jason. Estávamos conversando ali fora, e eu contava essa experiência de alguns anos atrás. Tinha um candidato para o batismo, e esse candidato para o batismo preencheu todos os requisitos, fez todas as lições, participou de todas as aulas, só que no final tem uma entrevista com o pastor. E eu tinha visto algumas coisas duvidosas em relação à fé, ao procedimento, à prática desta pessoa. E eu lembro que eu fiz uma pergunta no dia da entrevista. Você é crente? Nascido de novo? Você realmente se arrependeu dos seus pecados? Quer ter uma vida com Deus, vida santa? Você é crente? Ele me olhou e disse assim, não. Eu disse assim, joia, então não pode batizar. Porque o princípio básico para o batismo é ser crente. É ser crente. É nascer, não é ser perfeito. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Mas a gente está na busca da santidade, de se parecer com Jesus. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você não foi chamado para se parecer comigo, dê glória a Deus. Você não foi chamado para se parecer com seu pai, dê glória a Deus, com sua mãe, dê glória a Deus. Fisicamente é uma coisa, mas aqui dentro, irmãos, a imagem tem que ser de Cristo, de Jesus. Ele é santo. E aí no verso de número 5, irmãos, bota o 5 aí, Sara, por favor. Lê comigo. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Presta atenção. Porque Deus põe à prova o justo e o ímpio, para saber, para revelar a eles o que está no coração deles. Não é para Deus conhecer não, porque Deus já conhece. Mas é para revelar. Se alguém coloca o ouro na fornalha, ele continua sendo ouro. Mas se alguém coloca um objeto banhado a ouro, ele não tem como se manter. Então, quando Deus coloca o justo e o ímpio à prova, Ele sabe que o justo será aprovado. Porque para que serve prova? Ou para ser aprovado e avançar, ou para ser reprovado e retroceder. Deus põe a prova. E eles revelam o que está aqui dentro. Eu não sou mais crente quando eu passo pela prova, ou menos crente, só revelo o que está aqui dentro. Eita, ficou sem dinheiro, aí a desviou. Não, já era desviado. Só que camuflado. Agora ele ficou rico, desviou. Não, já era desviado. Só revelou. A prova, a tentação só revela o que está aqui dentro. Aí Deus põe à prova o justo e o ímpio. Mas eu quero que você leia essa parte B. Mas ele, me ajuda aí. Ele, Deus o quê? Não, esse versículo está errado, irmãos. Porque Deus é amor. Deus é um Deus inerte. É um Deus bobo. É um Deus que faz vista grossa. É um Deus, aquele Deus assim, pai babão. Eu amo você, pode me bater na cara. Eu vejo menino batendo na cara do pai e da mãe. Ai, que lindo. Pai, meu filho, você é maravilhoso. Pai, meu filho, você é irmão, pelo amor de Deus. Deus abomina. Chega dessa história, essa hipergraça pregada em muitos púlpitos. Não, Deus, isso é o Deus do Velho Testamento. Irmãos, eu nunca vi que existisse dois deuses, um no Antigo e outro no Novo. O mesmo Deus do Novo é o mesmo Deus do Antigo. O mesmo Deus que se irava no Antigo, se irou no Novo, só que Ele derramou a sua ira na vida do seu Filho Jesus. Jesus foi o alvo da ira de Deus sobre o pecado da humanidade.
Aí está dizendo que Deus abomina o que ama a violência. Irmãos, prestem atenção, Deus é extremamente misericordioso e compassivo com o pecador, mas Ele abomina, Ele odeia o pecado, porque foi o que matou o filho dele, o único, o precioso, o amado Jesus, foi o que matou o filho dele. Aí fica a igreja muitas vezes com esse discurso pobre, vazio, adocicado, gelatinoso, de que não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo não, irmão. Se a gente não se arrepender, tem um inferno, ele existe. O inferno é real, os tormentos do inferno são reais. Se a gente não se arrepende de verdade, não adianta a gente carregar uma carteirinha de membro de uma igreja. Se a gente não se arrepende de verdade, isso você não tem que mostrar para mim. A Bíblia diz que cada um se examine a si mesmo. Prove a si mesmo se você está na fé. É um exercício diário de introspecção, de avaliação. Deus me mantém na verdade. Deus me mantém em teu Filho Jesus. Deus não me deixa desviar. Uma irmã contou um sonho uns dias para trás e que tocava a mim. O sonho não era bom não, mas falava, e eu analisei aquele sonho de algo que podia se referir ao meu futuro. Você acha que eu me fechei? E disse assim, da carne. Carne. Eu ouvi. Nós ouvimos. Nossa família ouviu. E o que nos levou a fazer? Joelho. Deus tem misericórdia de mim. Não apenas hoje, mas amanhã, depois de amanhã, e lá na frente, Deus, porque a última coisa que eu quero é que vocês um dia ouçam que o pastor João está desviado. Deus me livre, não é por sua causa só não, por minha causa. Eu amo Jesus, eu me converti de verdade, eu sei que o céu é de verdade, o inferno é de verdade, eu não quero ir para lá, eu quero Jesus. Amém? Eu não posso, irmãos, me gloriar ou me confiar e deixar de vigiar hoje, achando que por eu ter um cargo, eu agora estou imune. Irmão, você e eu estamos sujeitos à queda. Vigia hoje, vigia amanhã, vigia todos os dias da sua vida. Tem um galardão que te espera, tem uma terra prometida te esperando. Jesus disse, eu vou preparar lugar para você e eu quero ir para lá. Amém, queridos? Eu quero ir para lá, mas Deus continua sendo santo, Deus continua abominando o mal, mas em contrapartida Deus mostra o seu amor pelo justo. Verso 7, por ser justo o Senhor ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Eu quero contemplar a face de Jesus, irmão. Eu vou abrir mão de algumas coisas aqui nessa terra, eu preciso dizer não a muitas coisas aqui. Muitas. Eu não quero, porque o meu objetivo é contemplar a face de Jesus. Pode me chamar de quadrado, de redondo, de triangular. Eu preferia que você me chamasse assim de retângulo e não redondo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero contemplar a face de Jesus. Nem que para isso eu tenha que dizer não. 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 Um dia, irmãos, estou abrindo o coração. Uma pessoa me pediu ajuda, não daqui da igreja. Me pediu ajuda e eu ajudo. A Bíblia diz para a gente ajudar quem precisar. Ajuda espiritual. E aí, conversa vai, conversa vem. De repente chega um comunicado. Plim! Chegou um Pix na minha conta da pessoa que pediu ajuda.
na boa vontade, não foi maldade da pessoa, eu entendo isso, mas a minha consciência não me permitia aceitar aquilo. E eu me lembrei na hora do profeta Eliseu. O Naamã chega lá com uma comitiva, cheio de presentes, queria ser curado. O Eliseu dá uma palavra, vai tomar um banho lá no Jordão, 7 vezes você vai ser curado. Depois que ele é curado, ele quis dar os presentes para o Eliseu, e Eliseu disse assim, não aceito. Aliás, ele nem foi receber o moço. O Geazi ficou de olho grande. Geazi era o servo do Eliseu. Saiu correndo atrás do general Naamã. E disse assim, que o meu senhor pediu umas roupas aí. E aí o profeta, quando ele chegou, onde é que você estava, Geazi? Porventura o meu espírito não estava lá com você na hora que você pegou aquelas roupas lá? Aquela prata, aquele ouro? Agora em diante a lepra do Naamã se apegará a você. Eu disse, amado, querido irmão, muito obrigado. Eu não estou julgando em momento algum a sua intenção. Eu sei que não foi uma intenção ruim. Eu sei do seu coração, mas eu estou devolvendo esse dinheiro. Meu Senhor não me permite ficar com ele. Irmãos, eu não estou contando isso para a glória. Não, nada disso. Mas eu quero dizer que eu não vou abrir mão desse galardão de contemplar a face de Jesus por coisas que a minha consciência me condena. Uma vez me chamaram, eu estava na casa de um parente que eu não via há muitos anos, e esse parente lá muito feliz assim, meu amado, hoje à noite nós vamos fazer um jantar, e eu tenho um vinhozinho aqui em casa, que eu guardei para essa ocasião. Mas presta atenção, estou bebendo no recôndito de um lugar distante daqui, ninguém ia me ver. Pastor, eu não vou entrar nesse mérito, se é pecado. Não, isso daí não vou entrar. Mas a minha consciência não me permitia fazer isso. Irmãos, parece que eu sou aquele tipo de crente da década de 20, eu não sei, mas eu quero ir para o céu. Eu não quero que os fundamentos desapareçam da minha vida. Eu não estou preocupado em... Não, eu quero ver a face de Jesus. Eu espero que você esteja lá também, me veja lá. E eu quero te ver lá também. Amém, irmãos? Não fuja, não se cale, não deixe que os fundamentos sejam removidos, sejam destruídos. Tome posição. Vai ser difícil? Vai. Vai lhe custar caro? Vai te deixar fora dos grupos, dos rolês? Vai! Vão te excluir dos grupos de WhatsApp? Vão! Você não é mais uma pessoa bem-vinda. Mas não deixe que os fundamentos sejam destruídos, não. Não permita que a sua vida desmorone. O que fará o justo? Primeiro, não fugiremos. Vamos responder o verso 3? Coloca o verso 3 lá para a gente, que a gente vai responder, ele vai orar. Verso 3. Se forem destruídos os fundamentos, pergunta, que poderá fazer o justo? Primeira resposta, eu me refugiarei no Senhor. Verso 1. Está tudo caindo. O ímpio está querendo matar o justo. Não tem razão, não tem causa. É injustiça. Pastor, estão apontando um arco para a sua vida. Primeira resposta, eu me refugiarei no Senhor. O Senhor vai me guardar. O Senhor vai me defender. O Senhor vai me sustentar. O Senhor não vai permitir que a minha vida seja entregue nas mãos dos ímpios. E se ainda que seja entregue como foi Estevão, apedrejado por aqueles que o julgavam blasfemo, ele olhou para o céu e viu os céus abertos, e ele viu Deus, ele viu o trono, e ele viu Jesus assentado à destra do Pai, e recebendo ele em glória.
Podemos tomar pedradas? Podemos. Podemos fechar os olhos aqui por conta da morte, mas vamos abrir os olhos na glória, contemplando Jesus, nosso Salvador. Não fugiremos, é a segunda resposta. Primeira, nos refugiaremos em Deus. Segunda, não fugiremos. Você pode dizer isso comigo? Com cara de corajoso? Eu perguntei no início se tinha alguém com cara de quem já tinha partido, mas ninguém aqui partiu, louvado seja Deus. Então vamos falar isso com cara de quem está vivo. Diga, primeira resposta, me refugiarei no Senhor. Agora olhe para quem está do seu lado e diga para ele, não fugiremos. Todo mundo está dizendo para você se calar, fica quieto, calado, vai embora, deixa isso, não se mete não, ei. Você não vai fugir. Se você precisar se posicionar, você vai se posicionar, amém? Se precisar você dizer assim, meu Deus diz, ô Daniel, você não pode orar não, quem disse que eu não posso orar? Ô Sadraque, Mesaque, Abidinego, essa estátua daqui, quando tocar música, você disse, não vou não. Não, você vai se ajoelhar. Irmãos, olha só. Ô pastor, é só assim, Deus sabe do meu coração. No meu coração eu sou fiel ao Senhor. Então Deus sabe do meu. História de menino. História inventada. Deus conhece. Mentira, irmão. Para desculpar, justificar pecado. Eles disseram assim, não vamos nos curvar diante da sua imagem. Se vocês não se curvarem, vocês vão para a fornalha. Pode jogar, gente. Posicionamento. O ano é o ano do posicionamento. 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 Em cima do muro, irmão, já é dele, do enferrujado. Ficou em cima do muro, já está caído para o lado de lá. Ou é ou não é, ou é preto ou é branco. Ai dos que ao doce chamam amargo e dos que amargo chamam doce. Então é hora de não fugir, se posicionar. E para finalizar, se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? A gente reconstrói de novo. Pastor, minha casa, a gente reconstrói de novo. Neemias, a cidade está arrasada, os muros estão caídos, o templo foi destruído, tudo foi queimado. O que é que vocês vão fazer? Levanta quem quiser e nós vamos voltar e vamos reconstruir aquela cidade. Irmão, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, mas Deus está chamando gente disposta. Não é gente mais ou menos que anda arrastado, que não sabe o que quer fazer da fé, do evangelho. É gente como Neemias. Vamos reconstruir. Está tudo destruído, nós vamos reconstruir de novo. Minha casa está abalada, vou reconstruir, vou chamar todo mundo, vai ter um tempo de oração, um dia de jejum, nós vamos começar a ler a Bíblia em família, nós vamos começar a ir mais na igreja, nós vamos começar a ser fiel a Deus nos dízimos, nós vamos começar a levar a fé a sério dentro da nossa casa. A gente não é só crente na igreja, a gente é crente dentro de casa também. Vamos colocar tudo de novo. O respeito dentro da nossa casa. Não é o mês da família, o mês de maio? Maridão tratando a esposa igual trata cachorro. Eu vi um conselho uma vez que eu acho isso interessante. Trate seu cônjuge como você trata pelo menos um estranho. Como é que você trata um estranho? Você pede com licença, eu quero passar. Você diz assim, por favor, você pode passar essa jarra para mim? Você faz isso ou não? Todos nós fazemos. Com um estranho. Agora dentro de casa, passa. Respeito, gente. Conversa dentro de casa. Você casou com alguém que você disse que amava. Cadê esse fundamento? Tem mais respeito? Tem mais palavra de afeto? Ei. Tem nome, Tem nome. Eu gosto que
Eu gosto de uma pesquisa que eu vi, que diz que casais que costumam dar apelidos carinhosos ao seu cônjuge têm uma saúde emocional mais evidente. Eu não sabia disso não, mas lá em casa a gente gosta de dar apelido o tempo todo. Irmãos, até apelido em línguas estranhas eu já dei para minha esposa. Minha sogra está aí, meu filho está aí também. Quando eu não tenho um apelido novo para dar, eu requeteia. Qualquer coisa que seja boa. Qualquer coisa que seja boa. Mas tem casa que não tem mais respeito. Ô velha, ô velho, ô barrigudo. Cadê, irmãos, os fundamentos? A gente precisa resgatar isso. Se está tudo destruído, a gente coloca de novo lá, em nome de Jesus. Vai dar mais trabalho? Vai, mas vai levantar um prédio glorioso para que Deus seja honrado nele. Não tem como a gente levantar nada se não construir o fundamento. Então começa pelo fundamento em nome de Jesus. Primeira resposta, me refugiarei no Senhor. Segunda resposta, não fugirei. Terceira resposta, se não tiverem mais fundamentos, se eles forem destruídos, eu começo tudo de novo. Vamos ficar de pé? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Os diáconos já estão vindo aqui à frente para nos ajudar com a ceia. Mas você não vai ficar olhando para eles, porque agora é a hora da organização. Você vai fechar os olhos para não se distrair. Eu queria que você pensasse antes de orar: Deus, que fundamentos foram destruídos na minha vida? Que fundamentos o inimigo destruiu na minha casa e eu não percebi? Que fundamentos o diabo conseguiu destruir na minha vida cristã? Eu não me apercebi disso. Estou um cristão mais ou menos, porque os fundamentos foram destruídos. Tem cristão que não ora mais, irmão, pelo amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Cristão que não lê mais Bíblia, irmãos, isso é incoerente. Cristão que não perdoa quem ofende ele. E prega de amor, irmãos, é incoerência. Cadê os fundamentos, irmãos? Vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Vamos pedir a Deus, Senhor, me dá forças para eu começar. Para eu fazer de novo. Eu vou para o pó, eu vou começar como uma criança que está aprendendo a falar. Eu não me importo, eu não vou me envergonhar, mas eu estou disposto a recomeçar. Fecha seus olhos e fala com Deus aí. Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós oramos pela Tua ação, pela Tua intervenção. Nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, o Senhor que conhece, que sonda, que prova, o Senhor que tem olhos, as suas pálpebras estão abertas, os teus olhos estão atentos a cada um de nós. E tu tens visto, Senhor, que os fundamentos estão sendo destruídos. A tua palavra disse isso. Os fundamentos estão sendo destruídos, Senhor. E o justo, a pergunta é: o que é que a gente vai fazer? Tantos correm, tantos preferem ficar quietos, Senhor, neutros. Mas nessa noite o Senhor está levantando a cada um aqui. O Senhor está levantando a nós nessa noite para tomarmos uma posição e dizer: na vida dos meus pais, dos meus avós, talvez foi assim, mas na minha vida não será assim mais. Ou se começou algo errado, Senhor, eu quero colocar tudo no lugar.
fundamentos que foram comprometidos, abalados e destruídos, no relacionamento familiar, no casamento. Meu Deus, se foram destruídos, nós vamos recomeçar. Princípio, Senhor, da nossa vida com Deus, princípio da santidade. Pecado para muitos não faz mais diferença, mas eu te peço, Senhor, coloque em nosso coração temor, Senhor, temor pelas vestes sujas, pavor pelas vestes sujas pelo pecado. Senhor, não deixe nosso coração se aquietar enquanto as lágrimas não vierem sobre os nossos olhos, enquanto a gente não se humilhar, enquanto a gente não se arrepender. Deus, que o nosso espírito não tenha descanso, porque é um propósito, Senhor, que buscamos todos os dias. Nós queremos ver a face do Senhor, nós queremos contemplar a Tua glória, nós queremos estar contigo, Jesus. Nós queremos ouvir o toque da trombeta. Nós queremos subir. Nós queremos passar a eternidade contigo, Jesus. Por isso, guarda-nos, Senhor. Guarda os nossos pés. Livra-nos, Senhor, do mal. Essa oração que Jesus nos ensinou. Livra-nos do mal. Livra o nosso coração. Livra-nos da queda. Livra-nos de cairmos em tentação. Guarda, Senhor, a nossa vida. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Abençoe-nos, Senhor, como igreja. Que a nossa resposta como igreja seja firme. Não seja fuga. Não seja neutralidade, mas seja o posicionamento. Em nome de Jesus. Amém. Quem entendeu a palavra, dá um glória a Deus e aplaude Jesus Cristo aí. Aleluia! A Bíblia diz que esse momento que nós vamos participar não é apenas para a gente comer um pedaço de pão e beber um pouco de suco. É a ceia do Senhor. Jesus disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Um momento tão sério que a Bíblia diz que por muitos que não discerniram esse momento vieram a ficar enfermos e até morrerem. Por isso a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós orientamos você que está conosco, que ainda não foi batizado em alguma igreja evangélica que batiza em águas. Você precisa entrar numa classe de batismo. Você precisa passar pelo batismo bíblico. Agora, você que é de outra igreja, que está conosco hoje aqui, você pode participar conosco, porque essa ceia é aberta a todos os irmãos e irmãs de outras igrejas. Não sei se é da Assembleia, da Batista, da Metodista, enfim. A Bíblia diz que essa é a ceia do Senhor. Então nós vamos participar, mas eu queria dar uma oportunidade de você aí fechar os seus olhos por um instante. Enquanto os diáconos já estão aqui, nós vamos orar abençoando, e eles vão até aí entregar a você o pão e o cálice. Mas nesse breve momento, feche os seus olhos. A Bíblia diz: examine seu coração, examine sua vida. Senhor, nós consagramos os elementos a Ti, o pão e o cálice, o pão partido e o cálice, que é o cálice da bênção. E nessa noite, Jesus, nós entendemos que esse pão, ele simboliza o corpo do Senhor, e esse suco da uva simboliza o sangue do Senhor, e nós receberemos eles com gratidão, mas também com temor no nosso coração. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos participar dele, junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor, os diáconos vão até você.
Você vai pegar o cálice, vai pegar o pão, vai esperar até que todos tenham recebido, e então todos nós juntos, a um só momento, vamos comer o pão e beber o cálice. Vamos louvar o Senhor. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Desarrumamos a casa, perfumamos ela
Momento precioso para nós, meus amados. Momento assim de reflexão. Momento que o Senhor ministra aos nossos corações, chamando a nossa atenção sobre o que eu vou querer que você faça neste momento. E assim nós vamos levantar o nosso pão, que simboliza o corpo de Cristo, porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Amém? Comamos todos. Você consegue entender o amor que está sendo simbolizado aqui? Não tem nada a ver com cartinhas, não tem nada a ver com um presente de ouro ou um bem material. É muito mais do que isso. Foi a vida de alguém, pela sua vida, pela minha vida. E esse alguém não foi outro, senão o Filho único de Deus. E esse Filho único, a Bíblia diz, nunca pecou, nem na sua boca jamais se achou uma palavra de engano, de mentira. Ou seja, não tinha absolutamente nada que o fizesse merecer a morte. A única coisa que fez Jesus ir à cruz foi o amor que ele tinha por você e por mim. A única coisa que fez Jesus ir à cruz foi a alternativa única de termos os nossos pecados perdoados. De que a gente não fosse para o inferno, dando ele a sua vida por nós. E a Bíblia diz que o seu sangue, na verdade, foi a moeda. Nós não fomos comprados com ouro nem prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Tudo que ele sofreu, ele faria de novo se fosse necessário, mas eu quero dizer que não haverá um segundo sacrifício. Jesus vai voltar, mas ele não vai voltar mais numa manjedoura, numa barriga de uma mulher. Jesus vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que os anjos estarão ali com ele em glória, em poder. Ele não virá como servo, e ele veio como servo, mas ele virá como rei. Ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz. Então, queridos, esse tempo é o tempo da graça, é o tempo de aproveitarmos a oportunidade. Por isso, antes da gente tomar o cálice, deixe eu perguntar a você. Você que está aqui hoje e ainda não entregou sua vida a Jesus. Sempre que o Evangelho é pregado, e esse momento da ceia é uma pregação do Evangelho, Jesus morreu por você. Por isso a oportunidade está sendo dada mais uma vez nessa noite. E eu queria perguntar se há alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus. Ainda não fez isso, mas quer fazer isso hoje. Alguém que quer voltar para os caminhos de Jesus, está desviado, está afastado, está longe. Quer voltar para a presença do Pai. Quer voltar para Jesus. Glória a Deus, minha irmã. Amém. Vem, mas fica com ela aí, Margarete. Deixa eu perguntar ainda mais. Tem outra pessoa, tem mais alguém que quer fazer isso? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levanta a sua mão bem alto onde você estiver. Isso, Deus abençoe.
Queria que alguém ajudasse. Vem cá, queridos, vem cá. Eu queria chamar vocês aqui. Irmãos, onde o evangelho é pregado, há uma decisão a ser tomada ou rejeitada. Evangelho não tem neutralidade, ou a gente abraça ou a gente rejeita. Eu queria um casal para ficar aqui com eles, pertinho deles aqui, ó. Bem rapidinho, por favor. Isso, vem cá. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Ou voltar para Jesus, porque está longe, está afastado? Faz assim com sua mão. Pastor, quero entregar minha vida a Jesus. Não vou demorar não. Estou dando essa oportunidade porque o evangelho foi pregado. Tem mais alguém? Vou orar por eles. Coisa linda. Glória a Deus. Se você quiser, se o seu coração está batendo mais forte do que o normal, é sinal de que Deus está te chamando. Isso aconteceu comigo. O coração parecia que ia sair do peito. Tem alguém que está sentindo isso? Você não precisa um anjo ir até você. Se você ouvir a voz do Senhor aí no seu coração, é sua hora mesmo, é seu momento. Tem mais alguém que quer fazer isso? Vem cá rapidamente, não perde essa oportunidade não. Não estou te chamando para você ser da Igreja Batista Hebron, não. Estou perguntando se você quer entregar sua vida a Jesus. Tem mais alguém? Aleluia. Deixa eu falar para vocês aqui. Olhem para mim, por favor, isso. A gente está muito feliz. Por que a gente está muito feliz? Porque a gente entende que esse momento, para a vida de vocês que estão aqui, como foi um dia para a minha vida, é um divisor de águas. Existe um antes e um depois. E é o que vai acontecer na vida de vocês. Até agora, vocês vão olhar para trás e vão ver um antes. Sem esse voltar o coração para Jesus de fato. A partir de agora tem um depois. Um momento que Deus está preparando para você. Vai ser fácil? Não. Só flores? Não. Mas há uma promessa. Jesus diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Do mesmo jeito que a gente se alegra, no céu a Bíblia diz, tem muita alegria também, tem uma festa, porque vocês são muito amados por Deus. Vocês não custaram um valor, vocês custaram a vida de alguém. Isso é muito precioso. E eu queria orar por vocês. Vocês podem fazer uma oração comigo, repetindo a oração. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. A igreja também está orando. Repetem comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por nessa noite o Senhor me permitir ouvir o Evangelho da salvação, por me permitir ouvir o teu amor por mim. E eu recebo, Jesus, a ti como meu Senhor e o meu Salvador. Eu preciso de um Salvador, Jesus, e és tu esse Salvador. Eu abro meu coração e te confesso como meu Senhor para sempre. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos aqui para os queridos. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por essa obra que o Senhor está realizando na vida deles. Não é uma obra humana, mas é uma obra do Senhor. É o teu Espírito quem trabalha, é o teu Espírito quem fala. Eles não vieram aqui porque o pregador insistiu, eles vieram aqui porque o Espírito chamou e convenceu. E nessa noite, Jesus, eu peço que essa autenticação seja uma verdade no coração deles. Sela, Senhor, a vida deles com teu Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, e que de fato aconteça o milagre do novo nascimento, Jesus. Meu Deus, algo que hoje pode até ser incompreensível
visível para a mente deles, mas no espírito, no íntimo, eu te peço que algo comece a testificar, algo comece a mudar. Espírito Santo, começa a tua obra em nome de Jesus. Eu sei que os pecados o Senhor lavou, o Senhor limpou, o Senhor purificou. Nós rejeitamos toda e qualquer maldição contra a vida de vocês e declaramos que o Senhor Jesus é o pastor de vocês, é o Salvador de vocês, é o Senhor de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Podem voltar, daqui a pouco vocês vão lá para a sala de boas-vindas para comer um lanche. Olha que coisa boa. Ei, glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Ei, você pode dar um glória aí, irmão? Isso, fica aí, cadê? Já foi, Nilton? Fica aqui pertinho deles, fica aqui. Deixa eles não. Volta. Aí. Olha que coisa linda, irmão. Não tem coisa melhor, não. Isso. Oh, Jesus, faz a tua obra completa, Jesus. Oh, glória, 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 glória. Vai glorificando aí, meu irmão. Vai glorificando aí, minha irmã. Aleluia. Deus é tremendo, mas Jesus é maravilhoso, é lindo demais. Pega o cálice. Ele é uma coisa poderosa, irmão, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas que está mudando a vida de muita gente hoje. É só o poder da cruz, só o poder do Evangelho faz uma coisa dessa. Vamos agradecer. A Bíblia diz que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos. Depois de cear, ele também tomou o cálice. E havendo dado aos seus discípulos, ele disse: esta é a nova e eterna aliança no meu sangue. Faze isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A igreja do Senhor vive na expectativa eterna, diária. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Um dia nós vamos estar juntos, sentados à mesa com Ele, ceando com o nosso Senhor e Salvador. Ele que é o pão da vida, Ele estará conosco, partindo o pão e servindo. Olha que coisa linda. Em memória do Senhor, igreja, juntos tomemos o cálice, símbolo da aliança que Jesus fez conosco, em nome de Jesus. Ele entrou em casa, Ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Jesus. Sobre o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Sobre o lugar de honra, sobre o lugar de honra. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Cadê os nossos irmãos da sala de boas-vindas? Já chegaram? Cadê a turma do lanche? A turma do lanche.
Tá ali, tá aqui, já tá todo mundo pronto para lanchar. Então eu queria convidar, eu estou sem os nomes deles, mas vocês todos que foram apresentados aqui pela primeira vez, por favor, acompanhem essas irmãs. Elas já estão com a mesa pronta lá, ó. Isso, eu queria que eles acompanhassem, por favor. Vamos aplaudir a vida deles, irmãos. Deus abençoe, amada. Glória a Deus. Nós estamos encerrando a transmissão também. Deus abençoe sua vida. Você que participou conosco até aqui. Que bom que você esteve conosco, ainda aí na sua casa. Mas que um dia você esteja aqui conosco em nome de Jesus. Deus te abençoe. Semana de bênção, de paz para você e para sua família em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, é 1 minuto. E eu prometo.